garanto a você que depois que você fizer o desafio deste vídeo, você terá em mãos a ideia do seu livro desenvolvida, pronta para começar a escrever. Então vem comigo que hoje eu vou te mostrar o passo a passo na prática para você conseguir ter essa estrutura bem alinhada. Oi, eu sou a Steph Locatelli, autora independente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Existe uma ideia muito romantizada sobre escrever livros, aquela de que é muito fácil, de que a ideia já está na cabeça do autor e é muito simples ele colocar isso no papel. Como se a criatividade, a inspiração surgisse de qualquer parte e a gente conseguisse já extrair ótimas, excelentes histórias. Mas na verdade o que acontece é exatamente o oposto. As ideias podem até existir, mas desenvolvê-las e transformá-las em uma história que vai atrair público e que vai conquistar leitores é um pouquinho mais complicado do que parece na prática. Ok, mas por que é complicado? Talvez você já tenha vivido isso. Vamos supor que você já criou seus personagens, já tem algumas cenas, diálogos bem desenvolvidos e você começou a escrever a sua história, já conseguiu compor alguns capítulos, mas chegou em determinado momento da história que você se sente perdido, sem saber para onde ir, a sua história está sem direção, sem nenhum roteiro ali, sem nenhum guia. E é aí que você vai travar. Não porque a sua história é ruim ou porque acabou toda a sua criatividade, mas porque falta direção, falta algo para te levar a um caminho, a um ponto final. E é justamente pensando nisso que eu garanto para você que o vídeo de hoje vai te ajudar bastante a ter esse pontapé inicial, porque vai ser um desafio prático onde eu vou fazer junto com vocês passo a passo a estrutura narrativa de uma história. Então, eu vou dar um exemplo aqui base para vocês e vocês vão fazer daí, do lado de vocês, o exemplo de vocês, a ideia de vocês que vocês pensaram aí ou que você já tem pensado, mas não sabe por onde começar. A gente não vai construir uma estrutura narrativa perfeita, porque ao longo do processo de escrita ela pode ser alterada, mas a gente vai tentar construir uma estrutura sólida para a gente saber onde vai começar, por onde vai passar e onde vai terminar a nossa história. Assim a gente vai ter uma direção e, claro, para auxiliar vocês, eu preparei um material complementar que eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode baixar para acompanhar enquanto eu vou falando daqui e você vai anotando no material complementar daí. Olha, o material complementar é gratuito, tá bom? Então pode baixar sem medo nenhum. Vai ser em PDF, provavelmente, e vocês vão ter acesso aí a todas as atividades. Vocês podem preencher, vocês podem imprimir se você quiser, tá? Pode imprimir para poder escrever à mão, ou pode usar também no formato digital. Se você preferir assistir esse vídeo inteiro e depois baixar também, sem nenhum problema, você pode assistir esse vídeo aqui quantas vezes você quiser para ir te auxiliando. Uma das maiores dificuldades de quem começa a escrever é pensar que para você começar a escrever, você precisa ter tudo bonitinho, anotadinho, todos os processos da sua história. Inclusive, quando eu falo sobre estrutura narrativa, estrutura da história, as pessoas têm esse pensamento. Mas não. Essa estrutura que a gente vai montar, ela vai ter sim pontos importantes da nossa história, mas não vai estar tudo amarradinho. Por que não vai estar tudo amarradinho? Porque a gente vai ter, enquanto a gente escreve, depois que termina essa estrutura e começa de fato a escrita do livro, a nossa liberdade criativa para fazer a história ganhar formas, novos compassos, novas cenas, novos momentos e até mesmo mudar alguma coisa que a gente já tinha pré-estabelecido nesse início. Essa estrutura vai servir como um mapa, mas esse mapa pode ser alterado sem problema nenhum. Então, caso você ainda tenha dúvidas em relação a um ou outro momento da sua história, não tem problema. Escreva o que você precisa saber ali, até mesmo mais de uma ideia em alguma parte, caso seja necessário. E depois, conforme a história vai andando, conforme você começa a escrita, você volta e vê o que fica melhor, qual caminho é a melhor opção para seguir diante do que você está escrevendo e diante do que a história se transformou para você. Porque essa ideia de que tudo precisa estar ajeitadinho, tudo muito rígido ali, cria uma certa pressão e deixa tudo muito rígido de fato. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a estrutura narrativa sirva como uma ferramenta poderosa a nosso favor e não contra a gente. Então a gente não vai
se limitar a ela, mas vai usar ela de base para construir uma boa história. A verdade é que as histórias, elas não começam completas, elas vão se desenvolvendo com o tempo, como eu disse, conforme a gente vai escrevendo. Mas um livro, muitas vezes, ele surge de uma coisa pequena, talvez de uma frase que a gente teve, pensou ali, ouviu em algum lugar, uma imagem, uma pessoa, um personagem específico. E conforme a gente vai escrevendo e trabalhando na nossa história, a gente percebe que aquela ideia pequenininha que a gente teve no início, de fato, é muito pequena para sustentar um livro maior. Então a gente acaba se perdendo ao longo dela, ou até mesmo achando que ela não é boa o suficiente para se tornar uma história. Por isso que é importante a gente fazer essa estrutura, porque sem ela, essas ideias acabam se perdendo em meio a essa empolgação inicial que a gente tem quando a gente pensa em escrever um novo livro. Então a gente não vai transformar a nossa escrita em algo mecânico de forma nenhuma, ok? Essa estrutura é mesmo só para mostrar um caminho, guiar a gente nesse caminho para fazer a nossa história não se perder conforme a gente vai escrevendo ela. Então, sem mais delongas, bora para esse desafio que vai fazer você conseguir estruturar a sua ideia ainda nesse vídeo? Então, vem comigo. Bom, eu já tô com o material complementar aqui, esse mesmo material que tá aqui comigo, tá aqui na descrição desse vídeo para vocês poderem baixar e acompanhar. Como eu disse, pode ser tanto no formato digital quanto caso vocês queiram imprimir ali e ter impresso ao lado de vocês, não tem problema nenhum. O importante é que vocês baixem e tenham acesso a ele, porque ele vai ser muito útil, porque tudo que eu falar aqui agora vai estar aqui no material complementar. Então, vamos começar. A primeira coisa é que está escrito aí, ó, como usar este material. A ideia desse desafio não é criar uma história perfeita em um dia, é criar clareza. Preencha cada etapa sem se preocupar em ficou bom? O objetivo é tirar sua história da cabeça e transformar em algo concreto. Você pode imprimir este material, preencher no celular, no computador ou no caderno. Então tem todas as informações aí. Então vamos lá. A etapa 1 é a frase central. Ok, tem uma diferença entre a ideia do seu livro e a frase central dele, a famosa frase guia. Por quê? A ideia costuma ser algo mais solto. Então, você tem uma ideia ali para um livro, ela pode ser curta, um pouquinho maior, ou pode ter uma clareza maior do que é o seu livro, mas ainda assim é só algo solto, algo meio fragmentado ali. Quando a gente pega essa ideia, a gente precisa transformar ela nessa frase guia. Então aqui tá, ó. A frase guia, ela a essência da sua história em uma única frase. Pense em quem é o protagonista? O que acontece? O conflito principal. E eu coloquei aí uma fórmula simples para vocês poderem imaginar essa frase guia. Precisa ser desse jeito? Não precisa. Você pode colocar sua frase guia de acordo com a sua história, como você bem preferir. Eu usei esse exemplo porque em quase tudo que eu escrevo, eu uso esse exemplo de base porque consegue me manter ali no eixo de fazer essa estrutura. Então, por exemplo, um ou uma, tal, precisa fazer alguma coisa, mas acontece alguma coisa. Então, uma pessoa precisa fazer alguma coisa, mas acontece alguma coisa. Então, eu tenho meu exemplo aqui, olha. Deixa eu pegar o meu exemplo aqui para vocês verem. Uma garota, tá vendo? Uma garota que passou a vida inteira evitando o amor, se vê obrigada a trabalhar ao lado do homem que partiu seu coração anos atrás. Tá vendo como a construção acontece? Eu já tenho uma clareza maior do meu livro, do que eu vou escrever, só com essa frase. Se a minha ideia estava meio bagunçada, se eu não sabia mais ou menos o rumo que eu ia seguir, com essa frase, agora eu já tenho uma ideia um pouquinho mais clara. Por quê? Uma garota que passou a vida inteira evitando o amor. Então, quem é a pessoa? É uma garota, a gente já vai dar nome para ela, não precisa ter nome agora. Então, ó, a primeira pergunta que eu fiz lá. Quem é a protagonista? Uma garota. O que acontece? Ela passou a vida inteira evitando o amor e agora se vê obrigada a trabalhar ao lado de um homem. Aí a outra pergunta era, qual que é o conflito principal? Esse homem
partiu seu coração anos atrás. Tá vendo como eu respondi as 3 perguntas nessa frase bem curtinho? A frase guia é justamente isso. A frase guia vai te guiar ao longo da sua estrutura e, consequentemente, da sua história. Agora é a sua vez. Eu já dei esse exemplo meu e agora embaixo tem, ó, sua vez, que é a frase central da sua história. Eu quero que você escreva a frase central da sua história, do jeitinho que você preferir. Pode usar o exemplo que eu dei aí, né, do uma tal precisa fazer alguma coisa, mas acontece alguma coisa. Ou você pode fazer de outra forma, caso preferir. Mas o importante é que agora, neste momento, junto comigo, você escreva a sua frase guia. Vai que eu vou ficar esperando aqui. É sério, eu vou ficar esperando. Pode fazer aí, eu tô esperando. Vou contar até o 15. Pronto, se você ainda não conseguiu terminar, não tem problema. Se você ainda estiver pensando aí, não tem problema. Pausa esse vídeo, termina, para depois você dar sequência aí para a etapa 2. Pode ser? Porque na etapa 2, a gente vai precisar que essa frase guia já esteja mais ou menos definida, porque a gente vai usar ela na etapa 2 para continuar a nossa estrutura. A etapa 2, a gente vai transformar a frase central em um pequeno resumo. Então, a gente vai responder, sem pensar demais, o que a gente já tem na nossa cabeça ali sobre a história, algumas partes. A gente vai transformar essa frase guia agora em um parágrafo com começo, meio e fim. Então, a gente vai começar. Começo. Como essa história começa? Quem é esse personagem antes de tudo mudar? Meio. O que muda? Qual é o principal conflito ou complicação? E o final, como essa história termina? O que muda no protagonista? Então vamos lá. As 2 primeiras perguntas que a gente tem que responder fica lá no começo, que é assim, gente, é um parágrafo, você não vai escrever o seu livro inteiro aqui, não tem problema se faltar detalhes, porque aqui a gente não quer ser detalhista, ok? Aqui a gente só quer colocar as principais informações, o que é de fato importante para nossa história. Então, como essa história começa e quem é esse personagem antes de tudo mudar? Vamos lá. De acordo com o exemplo que eu já tinha dado para vocês anteriormente, agora aqui eu vou trazer um pouquinho mais de detalhes em relação à frase guia, mas eu ainda não vou colocar todos os detalhes que vai ter no livro, ok? Começo. Clara construiu uma vida extremamente organizada, ela evita relacionamentos sérios, foge de envolvimentos emocionais e transformou o trabalho na parte mais importante da própria rotina. Tudo parece sob controle até ela descobrir que o novo diretor criativo da editora onde trabalha é Gabriel, o homem que desapareceu de sua vida anos atrás sem explicação. Olha só isso. Vocês estão vendo que eu consegui aqui? Cadê? Eu já disse como a história começa, né? Como a história começa. Eu já falei, ó. A Clara construiu uma vida extremamente organizada. Já apresentei a minha protagonista aqui para vocês. Ela evita relacionamentos, foge de envolvimentos emocionais e transforma o trabalho. Então, assim, ela só pensa em trabalho. É a coisa mais importante da vida dela. E, ó, tudo parece sob controle. Aqui a gente já entra na segunda pergunta, que é: quem é essa personagem antes de tudo mudar? Tá vendo como eu já dei vários detalhes, mas ao mesmo tempo eu não detalhei toda a história? Eu dei o principal, como se eu tivesse enxugado a minha história, o início da minha história, escrito aqui nesse começo. Por quê? Só com essas 3 linhas, foram o quê? 3 linhas, 4 linhas que deu isso que eu acabei de ler pra vocês. 4 linhas, eu já tenho uma ideia muito clara de como vai ser essa história minha. Ela é muito importante para que quando eu for expandir ainda mais esse começo, eu tenha uma noção de por onde a história precisa passar. Agora vamos para a segunda parte desse parágrafo, que é o meio dele. No meio, a gente tem que responder o que muda e qual é o principal conflito ou complicação. Então, eu escrevi assim: a convivência forçada faz antigas feridas reaparecerem. Clara tenta manter distância emocional, mas trabalhar ao lado de Gabriel se torna cada vez mais difícil. Enquanto os dois entram em conflito constantemente, memórias do passado começam a se misturar com sentimentos que nunca desapareceram completamente.
Aos poucos, Clara percebe que talvez tenha construído sua vida inteira tentando evitar a possibilidade de sofrer de novo. Olha, só nessas outras 4 linhas do meio desse parágrafo, eu já consegui responder o que muda e qual é o principal conflito ou complicação. Obviamente, a Clara tem problemas para se envolver de novo, porque ela sofreu muito nesse último relacionamento que ela teve no passado. E é claro que a presença do Gabriel na vida dela não tá fazendo tão bem assim, porque tá fazendo ela revisitar o passado, revisitar feridas que ela teve. Então, tá vendo como o conflito já começou a aparecer? Eu não contei aqui, por exemplo, como foi o encontro deles pela primeira vez ali, eu não contei muito sobre o passado deles, eu não coloquei todos esses detalhes. Eu dei o detalhe inicial que ela ia trabalhar com ele. No segundo ponto, eu já estava falando que eles estavam trabalhando juntos e isso estava mexendo com ela. Então vocês estão vendo que, de certa forma, eu estou detalhando, mas ao mesmo tempo não estou detalhando tanto assim? Porque a estrutura é isso, eu estou dando os pontos principais, os pontos chaves da minha história. Então agora a gente vai para a última parte aí, que é o final desse parágrafo que a gente está construindo. É um parágrafo que vai ficar um pouquinho maior, por exemplo, esse parágrafo já deu 8 linhas com o começo e o meio, e agora eu vou adicionar mais umas 4 linhas, vai dar 12 linhas. Sim, é um parágrafo um pouco maior, mas onde eu detalho o começo, meio e fim. Vamos lá, que tá ficando interessante isso aqui. Inclusive, a ideia não é escrever essa história porque é só um exemplo que eu tô usando aqui para vocês. Eu construí esse exemplo do zero para poder escrever aqui para vocês, para ajudar vocês nesse desafio. Só que tá tão interessante que eu tô até com vontade de escrever essa história, gente. Coisa de escritor, eu acho que vocês vão entender o que eu tô falando. Mas enfim, vamos lá. Vamos pro final agora, que é como essa história termina e o que muda na protagonista ou no protagonista. Final. Depois de finalmente confrontar o passado, Clara entende que sua maior prisão nunca foi Gabriel, mas o medo de se permitir amar outra vez. O final da história não resolve tudo magicamente, mas mostra os dois escolhendo recomeçar de forma mais madura, agora sem idealizações e sem fugir das próprias emoções. Então aqui eu já mostrei para vocês que eu já tirei aquela ideia de que tudo magicamente se resolveu no final. Eu deixei bem claro que não foi magicamente que aconteceu. E ela entendeu que o problema nunca foi o Gabriel, foi o medo dela de se envolver de novo e de se machucar, porque isso aconteceu no passado. Então eu já respondi como a história termina e o que mudou na protagonista. Ela deixou de ter medo de amar e ela resolveu dar uma nova chance pro Gabriel, porque ela entende que os dois amadureceram e eles vão ter um relacionamento sem aquele amor juvenil onde eles acham que vão ser felizes para sempre, sabe? Eles entendem que vai ter dificuldades e que algumas coisas vão acontecer, mas eles vão fazer dar certo dessa vez ou pelo menos tentar. Eu escrevi tudo isso que eu acabei de explicar para vocês nesse parágrafo? Não, eu só coloquei algo bem breve. E no final das contas, a gente já tem um resumo da nossa história, de como ela começa, por onde ela passa e onde ela termina. Agora que eu já expliquei para vocês esse começo, meio e fim, eu quero que vocês pausem esse vídeo. Vou até fazer uma pose bonita daqui a pouquinho. Por quê? Porque eu quero que vocês escrevam esse parágrafo de vocês com base na ideia que vocês escreveram lá na frase guia. Pega aquela frase guia e pensa aí e faz esse começo, meio e fim que eu vou esperar vocês. Então, pausa esse vídeo, faz a atividade e depois vocês voltam aqui pra gente continuar esse desafio. Eu espero que vocês tenham pausado, porque eu realmente fiz uma pose. Vamos então para a etapa 3, que é o coração da história. E, toda história precisa de tensão. Sem conflito não existe narrativa. Então, nessa parte, a gente vai desenvolver um pouco mais o conflito da nossa história, porque ele é muito importante para que a história aconteça. Vocês sabem que eu falo em vários vídeos, quando eu tô falando aí sobre estruturar a história, o quão importante é o conflito de uma narrativa. Toda a história, filme, livro, série, ela tem um conflito. Porque se não existe um conflito ali, sabe quando a gente fala que às vezes, se o personagem tomasse uma decisão contrária, os créditos subiriam na hora e não teria história? Justamente
É o conflito que faz toda a história acontecer. Porque sem ele, a gente não teria história. Então a gente precisa trabalhar muito bem o nosso conflito, desenvolvê-lo muito bem para que a nossa história seja atrativa o suficiente para prender os leitores. Porque o sonho de todo escritor é escrever boas histórias que prendam os leitores, não é mesmo? Então bora aqui, porque agora a gente vai vir para a parte que, assim, uma das partes que eu mais amo. Antes, quando eu não focava tanto em escrever histórias, era mais poesias e textos, eu confesso que quando eu assistia uma história, eu odiava o conflito. Eu falava, meu Deus, precisa disso, eu quero tudo, eu quero uma história feliz, só com momentos legais. Só que aí eu percebi que são eles que prendem a gente. É eles que fazem a gente querer virar a página de um livro, querer continuar vendo uma série, querer continuar assistindo um filme. É exatamente o conflito. Então, agora eu amo conflitos, gente. Eu amo conflitos porque eu sei que eles são o segredo de uma boa narrativa, de um bom storytelling. Então, vem comigo. Primeira pergunta: o que o personagem quer? Aqui é o desejo externo do personagem, é aquilo que ele fala para as pessoas, é aquilo que ele fala para o leitor, é aquilo que ele coloca para fora e a gente consegue ver porque ele está falando. É muito importante a gente pegar a diferença de conflito desse desejo externo daquele desejo interno, e eu já vou explicar para vocês o que é esse desejo interno e a transformação interna ali que ele tem. Bora pro próximo, que é: o que impede ele de conseguir? Aqui que está o nosso conflito. Primeiro ele tem o desejo externo, que é o que ele quer. E depois vem o conflito. O que está impedindo ele de conseguir aquilo que ele quer? Porque, né, ele precisa ter... Para ter um conflito, ele precisa querer uma coisa e não conseguir ter aquilo. E aí a gente tem um conflito. Pode ser um amor, caso sua história não seja de romance, é que a gente está trabalhando em cima de uma história de romance. Mas pode ser... Bom, eu estou trabalhando em cima de uma história de romance. Mas pode ser que a sua história não tenha nada a ver com romance e não tem problema. Tem outros vídeos, inclusive, aqui, que eu dou exemplos de livros de ação, de aventura, de ficção. Então, assim, o que não faltam é vídeos aqui falando sobre isso. A questão é que, independente do que for a sua história, do gênero literário que você escrever, essa estrutura é basicamente a mesma. Então, o seu personagem vai querer alguma coisa. Salvar o reino, por exemplo. Ele quer alguma coisa, mas tem uma coisa que impede ele de conseguir isso. E aí a gente vai para a terceira parte aí, que é o que ele realmente precisa aprender, que é a transformação interna que ele tem. Então, bora aí preencher essas etapas pra gente ter uma melhor clareza sobre o nosso conflito aí, que é esse coração da história. O que o personagem quer, de acordo com a história que eu tô construindo aqui? Clara quer manter sua vida estável e emocionalmente segura. Ela acredita que distância emocional é a única maneira de evitar sofrimento. Tá vendo? Olha aqui. O que a minha personagem quer? É o desejo externo dela. Ela idealiza isso para as pessoas. Ela quer manter uma vida estável e emocionalmente segura, ou seja, ela não quer se envolver com ninguém. Porque ela acredita que a distância emocional é a única maneira de evitar sofrimento. Isso ela vai falar em todo momento. Desde a minha frase guia, a gente já estava sabendo disso aqui. Por quê? Porque isso daqui é uma coisa que o personagem vai expor para todo mundo que quiser ver. É diferente, por exemplo, do desejo, do conflito interno que o personagem tem. O conflito interno é aquilo que o personagem não fala, só que o leitor, nas entrelinhas, descobre. Por exemplo, no caso da Clara, ela vive falando, né, que a vida dela, ela quer uma vida estável, emocionalmente segura, não quer se envolver. Só que o conflito interno dela é que, na verdade, ela tem esse medo de se envolver e no fundo, no fundo, no fundo, ela quer se envolver de novo. Ela quer voltar a acreditar, ela quer voltar a amar alguém. Só que ela tem medo. Então o medo ela externaliza e fala que não quer, mas no desejo dela interno, dentro do coração dela, ela quer. Então, mesmo ela não falando o que quer, a gente percebe que no fundo ela quer. Essa é a diferença do desejo interno e do desejo externo. Um a gente expõe, o outro a gente guarda, mas a gente dá pequenos fragmentos ali pro leitor entender o que está se passando dentro do coração do personagem. Próxima parte. O que impede ela de conseguir o desejo externo, que é o que ela está revelando aí, que é, né, ter uma vida estável emocionalmente segura. A presença constante de Gabriel faz todas as emoções que ela tentou ignorar
voltarem à superfície. Além disso, os dois precisam trabalhar juntos em um projeto importante, o que torna impossível continuar fugindo. Então, o que impede ela de conseguir é basicamente o Gabriel, que tá ali rondando ela e ela tá relembrando o passado a todo momento, lembrando o quanto ela sofreu. Então, ela não consegue ficar emocionalmente estável justamente porque ela tá lembrando de momentos não tão legais da vida dela. Então, isso impede ela de conseguir esse desejo externo de que é ficar plena, sem lembrar de nada. Talvez se ela não estivesse trabalhando com o Gabriel, ela até conseguiria. Mas a presença do Gabriel acaba impedindo isso de acontecer. E o que realmente ela precisa aprender? Que amar não significa perder o controle. E que viver tentando evitar a dor também significa abrir mão da possibilidade de conexão verdadeira. Então, assim, o que ela precisa aprender? Que ela não precisa ter medo de amar, entendeu? Basicamente, a moral da história é essa. Ela não precisa ter medo de amar. Ela pode abrir o coração dela e se deixar ser vulnerável. Pode ser que ela se machuque, mas isso faz parte da vida. Sabe aquela frase que viralizou, inclusive? Quem não se arrisca não merece viver o extraordinário? Então, se no fundo, aquele desejo interno, ela quer se apaixonar de novo, ela precisa estar disposta a se arriscar. Porque o amor, ele precisa desse risco. Então, é isso que ela vai aprender no final. Agora que eu já respondi aqui essas 3 perguntas da etapa 3, o coração da história, eu quero que vocês, mais uma vez, pausem esse vídeo e respondam aí no material complementar de vocês essas 3 perguntas. Demora o tempo que for preciso, pensa o tempo que for preciso, porque aqui ninguém tá com pressa, não é mesmo? A gente quer fazer uma coisa bem feita e a gente quer que a nossa estrutura fique, ó, chuchuzinho. Então, eu estarei aqui e vocês vão estar aí escrevendo a parte de vocês. Já pausa esse vídeo que eu vou fazer uma pose bem bonita aqui, tá? Ai, as minhas poses são as melhores. Brincadeira, gente. Bom, eu acho que eu preciso de beber água, porque da hora que eu tô falando aqui, vocês estão pausando o vídeo aí, só que o negócio aqui tá corrido, eu não parei de falar ainda. Mas enfim, vamos lá para a etapa 4 agora, que é construindo a protagonista. Finalmente chegamos na parte de construir o nosso personagem ou a nossa personagem. Gente, melhor parte, melhor parte. Nessa parte de criação de personagem, a gente vai trabalhar mais com os pontos principais. A gente não vai pensar em qual é a cor do cabelo do protagonista, qual é a cor da pele, qual é a cor dos olhos, o que ela gosta de vestir. A gente não vai focar muito nisso. Isso vocês podem fazer depois, com um tempo maior. Aqui a gente vai focar mais na questão da personalidade, do contexto, das visões que esse personagem tem. Então a gente tem aqui nome do protagonista, maior desejo, maior medo, principal defeito, principal qualidade e o que ele precisa aprender até o final da história. Esse o que ele precisa aprender vai muito com o que ele realmente precisa aprender, né? A gente já falou sobre essa transformação interna, só que aqui a gente vai reforçar isso porque é importante para essa construção do nosso personagem. Então eu vou dar o meu exemplo aqui no caso da Clara e depois vocês vão pausar o vídeo e fazer o de vocês, ok? Vamos lá. Nome da protagonista: Clara Almeida. Tá vendo? Básico. Não precisa tipo, ai meu Deus, que nome que eu coloco? Coloca o nome que você acha que se encaixa com o protagonista. Ai, ok, coloquei Clara Almeida, mas eu comecei a escrever a história, eu percebi que Clara Almeida não tá dando muito certo, eu não tô conseguindo pegar a vibe que eu quero pegar pro protagonista. Será que eu posso mudar de nome? Meu amor, a história é sua. Fique à vontade. Como eu disse, isso daqui não é pra engessar ninguém, é só pra guiar. Então, se depois eu quiser mudar o nome da protagonista, eu posso mudar, não tem problema nenhum. Gente, quando eu comecei a escrever a história da Maria e do Ben, Soluções do Amor, a Maria não ia se chamar Maria. A Maria tinha outro nome, só que aí ela no final acabou se tornando Maria. Ela teve 2 nomes antes de chegar em Maria, para vocês verem como é a construção, inclusive de nomes dos personagens. Isso acontece muito, a gente acha que não, mas acontece. Então as mudanças, elas são sim sempre bem-vindas e elas podem acontecer ao longo da nossa escrita, ok? Maior desejo: ter estabilidade emocional e nunca mais depender afetivamente de alguém. A gente já falou muito sobre isso. Aqui as coisas começam a se repetir, mas é importante que a gente faça essa repetição
para reforçar a nossa história e reforçar as características dos personagens. Maior medo: ser abandonada novamente. Isso também sempre ficou claro até aqui, né? Principal defeito: ela transforma vulnerabilidade em frieza e afasta as pessoas antes que possam machucá-la. Principal qualidade: Clara é extremamente observadora, inteligente e emocionalmente forte. O que ela precisa aprender até o final da história? Que proteger o próprio coração o tempo inteiro também pode impedir que ela viva experiências reais e profundas. Então foi justamente tudo que a gente trabalhou até aqui nos outros pontos, né? Eu falei bastante sobre isso de ser emocionalmente segura. E aqui eu falo que é uma das principais qualidades dela é ser emocionalmente forte. E pode parecer que isso contradiz o que ela está desejando, que é ser emocionalmente segura. Só que tem uma certa diferença aí. Por quê? Ela quer ser ainda mais emocionalmente segura, só que emocionalmente ela já é forte, porque ela tá conseguindo se conter de certa forma e ficou muito tempo sem se relacionar com ninguém. Então isso acaba entrando aqui na minha história como uma qualidade para Clara, ok? Então tá vendo que as coisas acabam se repetindo e parece que eu tô falando sempre a mesma coisa, só que isso daqui, gente, é uma boa estrutura. É que é reforçar o que a história quer passar. Porque uma história, quando a gente trabalha em cima dela em uma estrutura, ela vai repetir as coisas. Eu vou ficar reforçando e reforçando, reforçando sobre o que é aquela história. Porque se eu falo uma coisa de um jeito, depois eu falo outra, depois eu falo outra, vai acontecer o quê? A minha história vai ficar sem pé nem cabeça. Vai ser um labirinto incompleto que não tem saída. E não é isso que a gente quer. Então, por isso que quando a gente percebe que a gente está repetindo muitas coisas, é porque a história ela tá seguindo um caminho bem seguro ali, do jeito que a gente imagina que tem que ser e do jeito que de fato tem que ser. Então, agora eu quero que você pause esse vídeo e possa fazer aí essa etapa de vocês, baseado na história que vocês estão escrevendo aí. Eu vou esperar aqui. Fizeram? Espero que sim, tá? Espero que sim. Espero que vocês tenham pausado numa parte bonita também, porque ninguém merece eu ficar lá com a boca aberta enquanto vocês estão tentando pensar aí. Mas enfim, vamos para a etapa 5. Calma que a gente tá quase acabando. Etapa 5, os grandes momentos da história. Agora vamos estruturar a narrativa. Não precisa detalhar tudo, só os momentos mais importantes. Então, nessa parte, a gente tem que detalhar pontos importantes da história e é basicamente a nossa estrutura narrativa de fato. Lembra daquele parágrafo que a gente fez com começo, meio e fim? Aqui a gente vai expandir ele, dando mais enfoque para cada parte. A diferença é que agora a gente vai trabalhar em cima do começo, né, do início, do ponto de virada. O início é a apresentação da história do nosso personagem. Aí vem o ponto de virada. O que é esse ponto de virada? O ponto de virada é quando o nosso personagem vai sair da zona de conforto. Depois desse ponto de virada, a gente tem o ponto médio, que é quando a história tem uma reviravolta que ninguém estava esperando. Agora, a gente trabalha aqui nessa estrutura o clímax e o desfecho. Só que tem uma outra estrutura narrativa que eu ensino, que a gente trabalha o ponto de virada 2 e o clímax. Aqui a gente não vai trabalhar o ponto de virada 2, isso vai ficar para um outro momento, porque eu quero trabalhar primeiro com vocês o clímax e o desfecho para vocês entenderem um pouquinho essa diferença. O clímax, o que seria aqui nesse pontinho 4 que a gente está trabalhando nessa etapa? O clímax é o momento de maior tensão da nossa história. O que seria esse momento de maior tensão da nossa história? Aquele momento em que o nosso personagem precisa ser colocado à prova e precisa tomar uma decisão importante que vai mudar o rumo da história. É aqui que as grandes batalhas acontecem. Pode ser batalhas físicas, pode ser batalhas emocionais. É aqui que a história vai ter quase que o seu fechamento. Por que quase que o seu fechamento? Porque a gente ainda tem um desfecho. E no desfecho é onde a gente vai de fato falar como tudo termina. Por que eu falei que tem uma diferença para uma outra estrutura narrativa que a gente conhece depois desse momento? Porque essa outra estrutura narrativa,
Depois do ponto médio e antes do clímax, vem o ponto de virada 2, que é a queda que a nossa história tem antes do final. Essa queda, ela costuma ser aquele momento em histórias de romance, por exemplo, que o casal se separa, ou em histórias de ação e aventura, onde o herói ali acaba achando que tá tudo perdido, porque ele perde uma batalha e acha que é o final. Esse é o momento da queda, só que a gente não vai trabalhar isso aqui agora. Por quê? Porque antes da gente pensar nisso, nessa estrutura narrativa específica que eu tô falando, que tem o ponto de virada 2, a gente vai trabalhar o clímax como o último ponto. E o clímax é a maior explosão da história. E aqui a gente precisa trabalhar no último ponto o desfecho, que é como a história termina. O que acontece depois desse clímax, ok? Por isso que tem essa diferenciação. Eu vou falar mais ou menos o meu pra vocês, bem breve, e depois vocês vão escrever o de vocês. Por que eu tô falando bem breve? Para não estender ainda mais esse vídeo, é só para vocês terem uma noção. Mas vocês, para cada ponto aqui, vocês podem escrever um pouquinho mais de coisa, um pouco mais de detalhes, caso vocês preferirem. Não muitos detalhes, como eu disse lá, não precisa detalhar tudo agora, mas precisa ser um pouquinho mais detalhado do que foi o nosso parágrafo, porque aqui a gente precisa adicionar mais informações do que tinha lá, porque aqui a gente está destrinchando essa história. Então, eu fiz algo básico para não prolongar, mas é só para vocês terem uma noção. No material de vocês, vocês podem ficar livres para escrever bem mais, enfim, ter uma estrutura de fato bem completinha aí. Então tá, começo. Clara descobre que precisa trabalhar diretamente com Gabriel em uma nova campanha editorial. Então eu já apresento a minha protagonista e apresento o mundo que ela vai viver, que é nesse trabalho aí, o que ela tá fazendo nessa campanha editorial junto com o Gabriel. Ponto de virada. É o momento que minha protagonista vai sair da zona de conforto dela. Durante um evento de trabalho, o Gabriel admite que o afastamento entre eles não aconteceu de forma como a Clara acreditava durante todos aqueles anos. Então essa nova informação tira ela da zona de conforto, porque ela começa a ficar tipo, meu Deus, peraí, eu achava que era de um jeito, agora não é, e agora ela tem que lidar com isso. Ou seja, tirou ela da zona de conforto. Porque antes ela só odiava o Gabriel, aí depois dessa nova informação, ela começa a rever as coisas, ou seja, sai da zona de conforto. Aí a gente vai pro ponto médio, que é quando a história tem aquela virada. Clara percebe que ainda conhece Gabriel melhor do que qualquer outra pessoa, e isso a assusta mais do que deveria. Ok, então ela começa odiando o Gabriel, ok? Depois ela descobre que as coisas não foram bem como ela imaginou que seriam, e aí ela percebe que talvez ela não odeia tanto ele assim. Tá vendo? Essa cronologia de fatos é o que faz a gente ficar apegada à história. Aí tem o clímax. Depois de uma discussão intensa, Clara finalmente confronta toda a mágoa acumulada desde o passado, obrigando Gabriel a revelar o verdadeiro motivo pelo qual ele foi embora. Lá no ponto de virada, ele fala, o ponto de virada 1, ele fala, não foi bem isso que aconteceu, e ela começa a pensar. Só que ele não revela o motivo, porque o motivo acaba sendo o clímax da história, então ele só vai revelar no final o porquê ele foi embora. Ele lembra que ele foi embora lá, que eu falei que ele foi embora sem falar nada? Então, isso é importante pra história. Por isso que eu odiava tanto ele, né, gente? Imagina, você tá lá com o cara e ele resolve ir embora sem te falar nada. É óbvio que você vai odiar ele. É meio óbvio. E aí a gente tem o desfecho, que é Clara decide parar de viver apenas no modo de autoproteção. Ela e Gabriel recomeçam aos poucos, agora mais honestos e emocionalmente maduros. Esse é o desfecho da minha história. Eu fui bem, como eu posso dizer, rápida aqui, mas eu quero que vocês dediquem um pouco de tempo fazendo esse exercício, essa parte aí dos momentos mais marcantes e importantes da história, porque ele vai ajudar bastante a expandir essa estrutura de vocês. Então, pausa esse vídeo agora, faz e depois vocês voltam pra gente finalizar. Perfeito, espero que vocês tenham completado essa etapa, porque ela é muito importante para a gente ter essa estrutura básica e inicial. É a estrutura básica da narrativa, essa parte que a gente fez, ok? E agora a gente vai para o exercício extra, que é o tema da sua história. Eu coloquei isso daqui porque, como eu próprio coloquei e escrevi aqui, né? Muitas vezes o seu livro não está falando apenas sobre acontecimentos. Ele está falando sobre uma ideia, sobre uma ferida, um medo ou uma pergunta. Então, é importante que a gente tenha uma noção sobre o que a gente vai falar na nossa história. Porque a gente pode tomar alguns partidos durante ela que vai fazer a história mudar de direção.
Então, ter esse tema sobre o que é a nossa história é fundamental para que a gente consiga desenvolver uma boa história. Então, por exemplo, essa história fala sobre o quê? Sobre o que fala a sua história. Então, você pode colocar sobre o que a sua história fala. Então, no caso da minha essa história fala sobre como o medo de sofrer pode fazer alguém desistir do amor antes mesmo que ele tenha a chance de existir de verdade. Também fala sobre amadurecimento emocional, segundas chances e sobre a dificuldade de confiar novamente depois de ter o coração partido. Isso ajuda, de certa forma, a ter uma clareza sobre os pontos que você precisa abordar na sua história. Então, eu preciso abordar na minha história, olha, amadurecimento emocional, segunda chance, a dificuldade de confiar novamente. Eu entendo que isso aqui precisa estar na minha história para que ela passe, na verdade, a emoção que eu quero que ela passe. Aí no finalzinho aí, eu coloquei um checklist final para vocês. Mas antes da gente falar isso, eu quero que vocês primeiro escrevam o tema da história de vocês. Pode pausar aí que eu vou esperar aqui. Espero que vocês tenham escrito, então vamos para o checklist final, que é onde a gente vai dar check em tudo que a gente já fez até aqui. Vamos lá, peguei até a caneta aqui, ó. Pá, vamos lá. Uma frase central clara. Pode dar check aí, porque se você fez junto comigo, a sua frase central já está prontíssima. Peraí que voltou. Uma protagonista definida ou um protagonista definido. Pode dar check aí, porque a gente já definiu o nosso protagonista também. Um conflito forte. A gente já estruturou um conflito forte também, então pode dar check aí. Um começo, meio e fim. Esse aqui, no caso, é o parágrafo que a gente fez lá, basicamente resumindo toda a nossa história. Então, se você fez junto comigo, e eu espero que você tenha feito, pode dar check aí. Um ponto de transformação, que é quando a gente construiu ali aquelas 3 características na etapa 3, se eu não estiver enganada, deixa eu voltar. Na etapa 3, sobre o coração da história. Então, pode dar check aí. E os principais momentos da narrativa, que é a estrutura básica da narrativa que a gente trabalhou, pode dar check aí. Gente, vocês viram como não é difícil? A gente só precisa dedicar, de fato, um pouquinho de tempo. E aí, no finalzinho, eu coloquei um lembrete final para vocês. Sempre dá aquela motivada a mais. Você não precisa descobrir o livro inteiro antes de começar. Você só precisa descobrir direção suficiente para continuar. E às vezes o que move uma história não é o amor em si, mas o medo de que os personagens têm dele. Então, assim, você pode colocar muito amor na sua história. Só que o que vai mover ela mesmo é o medo dos personagens na sua história, porque é isso que vai criar o conflito, sabe? É isso que vai dar uma direção, isso que vai fazer a sua história ficar irresistível. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha feito esse desafio comigo. E se você fez, pode comemorar agora, porque você já tem uma estrutura muito poderosa em mãos para dar continuidade no processo de escrita da sua história, do seu livro, seja ele um conto ou um romance, não importa. Você pode agora, de fato, sentar e continuar escrevendo uma história que eu tenho certeza que um dia vai encantar milhares de leitores. Eu volto a repetir o que eu já repeti em vários momentos desse vídeo, que essa estrutura que você fez não é para te ingestar. Você pode mudar ela, você pode alterar algumas coisas, não tem problema nenhum. É só um mapa para te mostrar a direção certa a seguir. Eu espero muito que ele tenha de fato ajudado vocês a terem essa direção, porque o meu objetivo aqui era esse, dar esse direcionamento para vocês. Eu espero muito que vocês tenham conseguido isso. Então, eu quero que vocês comentem aqui agora se vocês gostaram desse vídeo e se vocês fizeram esse desafio junto comigo, porque é muito importante saber a opinião de vocês para eu poder continuar trazendo vídeos como esse aqui pro canal. Eu espero que vocês tenham feito esse desafio comigo, tá, gente? Porque realmente ele abre os nossos olhos e, de certa forma, nos ajuda a ter esse caminho para seguir e para poder escrever o nosso livro da melhor forma possível. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E, claro, de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante o canal também. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau!